O meu nome é Diego Plautal, eu tenho 42 anos e sou professor. Beleza. Qual a importância da ética para o jornalismo? De maneira geral, a ética é importante para toda a civilidade humana. Se a gente convive em grupos sociais, a ética é importante em geral. De maneira particular, o jornalismo tem uma importância enorme na questão da informação circulante na modernidade. E, obviamente, o que se fala não se volta atrás, né? Então, a importância da ética para consolidar o que é um fato, o que é uma informação correta, e como isso afeta a vida da comunidade, isso é fundamental, uma reflexão ética, né? Que exista uma reflexão ética sobre essa questão. Então, do ponto de vista geral, eu diria que a ética é importante em todos os âmbitos da atividade humana. Do ponto de vista particular, em relação ao jornalismo, é fundamental porque é o centro da comunicação entre nós. É a partir das informações circulantes que toda a história de uma comunidade se forma. Tá certo. Em casos que há apelo popular, os meios jornalísticos eles ficam na busca por ter mais audiência, ficando mais propício a não seguir 100% com a ética. O que você pensa quando esses meios ficam cegos na busca pela audiência e acabam infringindo a ética? Em primeiro lugar, é preciso entender o que é ética. Cada meio de comunicação tem o seu editorial, tem os seus princípios e valores da empresa, e que entendem, inclusive do ponto de vista político, qual é a melhor forma de apresentar as informações e os fatos, junto com a questão da interpretação. Então, a primeira coisa é entender o que aquele meio de comunicação entende como ética. O que um entende que seria ético, o outro entende que não é ético. Existem, obviamente, algumas balizas comuns, como a legislação brasileira, como o Código de Ética do Jornalismo e as associações que congregam essas reflexões. Mas, em última instância, é o editorial do jornal que vai definir, faz parte dessa concepção balizante comum, que cada jornal pode ter seu editorial. Então, se um jornal entende que uma divulgação de massa de uma situação envergonhante, ou traumatizante, ou cruel, é o objetivo do jornal, porque a ética dele é a maior produtividade, maior difusão de mensagens. Se isso for verdadeiro, do ponto de vista factual, não há problema algum. Então, se não infringe o código de ética da empresa, os órgãos comuns da imprensa brasileira e a legislação, você tem uma variação de posições. Então, depende muito de cada empresa. Tá certo. No caso do MC Kevin, só para lembrar, você falou que lembra desse caso, né? Sim, lembro. No caso dele, como você enxergou a parte ética da mídia nesse caso? É um pouco o que a gente falava, quer dizer, hoje existe essa ideia dos influencers, né? O artista ele não é só um sujeito que produz arte, música, filme, cinema, livro, mas se vende hoje a personalidade do sujeito. E, obviamente, uma personalidade vendável, uma personalidade que é atraente como modelo ou como crítica, os haters, né? Tanto os lovers quanto os haters. E quando acontece uma tragédia com uma personalidade dessa, é óbvio que vende bastante, que é a informação nervosa. Então, obviamente, a exploração da dor do sujeito, escrutinar a vida do cara pessoal, entender as dores e dilemas e tragédias e vergonhas de cada pessoa, não existe nenhuma barreira do ponto de vista de privacidade, porque a própria vendagem da personalidade do indivíduo já é o produto. O produto que se vende não é a música do cara, mas é a vida do cara. E, obviamente, quando acontece isso, ele não tem privacidade nenhuma. Acabou. Então, obviamente, você pode ter, do ponto de vista da empresa, um código de ética, de não, vamos preservar a dor da família, E outros dizem, não, o cara botou tudo na rede social, a gente só vai reproduzir o que ele falou. Então, se a gente não fizer isso, os meios de comunicação amadores vão fazer. Então, a gente precisa devassar a vida do cara. Se não há nenhum tipo de bloqueio legislativo, nenhum tipo de convenção ética da corporação em questão, que são jornalistas, isso não tem problema nenhum. Como eu falei, depende muito da empresa. Só que eu acho que isso é um reflexo da sociedade do espetáculo que a gente vive, a sociedade pós-moderna, em que essa fronteira entre pessoal e público já acabou. Foi borrada, está embaçada essa fronteira. Esse direito à privacidade, direito. Porque, por um lado, é interessante para um artista, como eu disse, ele não
pode mais ter a ilusão que ele vai vender só o produto da arte dele. Ele tem que se vender, inclusive a vida pessoal. E, obviamente, isso tem um custo. O custo é quando acontece uma tragédia, quando acontece alguma coisa grave. Esse direito à privacidade que as pessoas anônimas têm como um bálsamo de proteção contra a voracidade alheia, no caso de um artista personalidade, isso se acaba. Você acha que falta algo? E se você acha que falta, e se sim, o que falta para os meios jornalísticos respeitarem fielmente a ética e não se deixarem levar pela busca incessante de cliques ou mais pontos na audiência? Por um lado, a própria certeza das suas convicções, do seu código de valores. Como eu disse, existe a lei brasileira, existem os grupos de organização midiáticas que definem mais ou menos balizas éticas e existe o código de ética da empresa. Então você tem essas três instâncias que vão ser a base comum das empresas. Agora, quando uma empresa tem uma clareza de como ela quer tratar a notícia, como quer, aí você tem um elemento mais correto de trabalho. E aí passa por fidelizar público leitor, público, audiência, né, telespectadores, ouvintes, no caso de rádio. Quer dizer, você fideliza quando há uma consonância entre os valores da tua empresa e os valores do teu público-alvo, que no fundo é o que garante o teu salário. Então, o que falta para essas empresas, certeza do que ela quer, o nicho que ela quer atingir. Não dá para ser assim, todo mundo sabe isso de alguma maneira, todo mundo que produz conteúdo sabe disso de alguma maneira. Quer dizer, eu tenho em mente para quem eu estou escrevendo, para quem eu quero atingir. Só que muitas vezes as empresas querem trabalhar num varejão e que qualquer coisa serve, e aí elas vão para as coisas mais básicas. Sexualidade, violência, morte, abuso, que são coisas que vendem, porque choca todo mundo, assusta todo mundo. Então, obviamente, quando você tem aí o sensacionalismo, parte disso, né? A fofocagem parte disso. Então, acho que falta a empresa ter uma clareza, levar a sério o que ela quer vender, que tipo de produto ela quer colocar no mercado de informação. Como que você vê a participação das grandes mídias nas redes sociais e o seu apelo em busca de engajamento? Eu vejo por uma questão de sobrevivência, né? As grandes mídias, televisões, jornais, rádios, eles perderam a popularidade para as redes sociais. Hoje em dia, qualquer um pode ser um jornalista, pode ser um influencer, pode ser um Instagrammer, um YouTuber, que às vezes atinge muito mais gente do que uma grande companhia de televisão, uma grande companhia de jornais ou de rádio. Então, os tais gatekeepers da informação, quer dizer, aqueles caras que preservavam o que era verdade ou não na imprensa, na mídia, se espalharam, pulverizaram. Então, se as grandes corporações não entrarem nas redes sociais, elas quebram, elas são fadadas ao fracasso. Elas precisam fazer isso. Como fazer isso? E mantendo uma respeitabilidade, um mínimo de rigor científico, rigor jornalístico, rigor investigativo, é um mistério que há que ser resolvido. Né? Para você, como que o apelo popular é definido? Quais são suas características e como o público escolhe esse caso para ele, assim, traz para ele? Depende. Sociologicamente, você pode fazer vários mapeamentos de recorte para definir o que é o povo, o popular. O que é o povo? Não é uma entidade aérea, abstrata, universal, sem rosto. O povo são as pessoas com seus valores, com aquilo que consomem, com aquilo que acham importante. Então, o povo, de maneira geral, não existe. Alguns elementos básicos atingem vários nichos, como eu falei, sexualidade e violência. Sempre desses dois temas vão atingir vários nichos. Política, talvez, economia, talvez, religião, talvez. Então, o que é o povo? São as pessoas que você quer atingir. Então, como é que se define o apelo popular? Ouvindo o que essas pessoas têm a dizer, vendo o que elas se interessam. Os youtubers, instagramers, né, e os influencers são caras que são ligados popularmente. Eles têm um público fiel de pessoas que se veem como eles, que se entendem como eles. Então, essa busca, né, para descobrir a atenção das pessoas e o que o povo gosta de consumir é uma busca constante para os meios de comunicação. Ao mesmo tempo, você tem as pautas ideológicas de cada meio de comunicação, que querem ensinar para o povo que o povo tem que gostar. E aí você cria um problema entre, ao mesmo tempo, seduzir aqueles valores que você quer atingir, ao mesmo tempo transformá-los. E aí é sempre um problema. Aí é o mesmo problema da democracia. Né? É o mesmo problema. Então, as características de um povo brasileiro depende da cidade, depende da região, depende da classe social, depende do tipo de educação que teve. Não existe mais essa ideia romântica do povo, a opinião popular. Isso não existe, nem na mídia. Não, a minha imprensa é a que realmente oferece a visão do povo. Qual povo? Que nicho?
Não existe mais essa entidade abstrata. Existem vários setores que se organizam, se chocam, se auxiliam em determinado momento. Então, de novo, passa para a questão da identidade do próprio órgão de imprensa e o público com quem ele quer conversar. Certo. Para fechar, o caso do MC Kevin, sua repercussão se assemelha a algum caso histórico que teve vasta repercussão? Olha, a fofoca e o aproveitamento da miséria alheia é muito antigo, desde a época do Heródoto, o cara que inventou a história como método que a gente conhece hoje, razoavelmente estabilizado nos gregos. Tem várias mudanças, mas a origem está lá, informação. Palavras históricas é informação. Então, tragédia grega e os relatos de abusos, enfim, e ao mesmo tempo a charfundar na lama do sofrimento dos outros sempre teve apelo, sempre teve interesse.